Em 1944, este homem operava os fornos de um crematório. Mas em 18 de fevereiro de 1913, ele era apenas o filho de um padeiro em Neubrück. Erich Musfeld nasceu em uma Alemanha comum. O início da sua trajetória seguiu a cartilha da classe média baixa. Musfeld frequentou a escola primária até a 8ª série. Aos 17 anos, concluiu o aprendizado técnico na padaria. Casou-se, teve um filho. Sua vida era uma sucessão de banalidades burocráticas. Em 1933, o cenário mudou. A taxa de desemprego caía. O Partido Nazista ascendia. Em 30 de janeiro, Adolf Hitler tornou-se chanceler do Reich. Para muitos, o cartão de membro do partido não era ideologia, era carreira. Musfeld percebeu a engrenagem. No mesmo ano, ele se alistou na SA. Em 1937, solicitou transferência para a SS. 2 anos depois, formalizou sua entrada definitiva no Partido Nazista. O padeiro de Neubrück agora fazia parte da máquina estatal. 1º de setembro de 1939. A invasão da Polônia transformou o padeiro Musfeld de reservista em peça ativa da máquina de guerra. A transição foi técnica. Em janeiro de 1940, ele ingressou nas SS Totenkopf-Verbände, as unidades Caveira. O que diferenciava esses homens? O treinamento não visava o combate em frente de batalha. O foco era a administração logística da morte. Chefe das unidades, Theodor Eicke definia a diretriz desde 1934. Prisioneiros não eram seres humanos, eram inimigos do Estado. A instrução exigia disciplina cega e crueldade cirúrgica. No colarinho da farda, o símbolo era o crânio com ossos cruzados. A Totenkopf não era apenas um emblema. Era o marcador visual de quem operava fora das leis de guerra convencionais. Em agosto de 1940, Musfeld chegou a Auschwitz. Assumiu o posto de chefe de comandos de trabalho e líder de bloco. Ali, o aprendizado tornou-se prático. O sistema ensinava a burocracia do extermínio. Como mover massas humanas da plataforma de desembarque até o descarte. Como extrair o máximo de trabalho antes da execução. A hierarquia do campo premiava a eficiência no sofrimento com promoções rápidas. Auschwitz foi apenas o campo de provas. O domínio técnico da depravação absoluta consolidou-se em novembro de 1941. 15 minutos para a morte. Esse era o tempo de um ciclo completo do gás em um ambiente selado. Em novembro de 1941, a transferência para o campo de Majdanek deu a Musfeld o controle sobre uma nova tecnologia. O assassinato deixava de ser artesanal, virava logística. O inverno de 1941 e 1942 trouxe uma inovação técnica. As autoridades do campo introduziram o Zyklon B. No início, era um experimento em câmaras improvisadas. O objetivo era simples: eliminar prisioneiros inúteis para o trabalho. Em outubro de 1942, o processo tornou-se sistêmico. A arquitetura servia ao engano. O prisioneiro via uma sala de banho comum, azulejos e chuveiros falsos. Mas as portas eram de aço maciço. O contraste era absoluto. A promessa de higiene escondia o aparato de asfixia. Um guarda fechava a porta de aço. Ele verificava o isolamento de borracha. Tudo precisava estar hermético. OSS subia até o teto. Ele abria as aberturas de ventilação. O som era seco. Grânulos de Zyklon B caíam no ar quente. O veneno começava a chiar ao contato com o oxigênio. O gás preenchia o volume da sala de baixo para cima. A SS matou dezenas de milhares de judeus em Majdanek. Usaram fuzilamentos, enforcamentos e fome planejada. Mas as 3 câmaras de gás eram o coração da eficiência. O sistema operou com carga total até o final de 1943. A tecnologia resolvia o problema da escala. O pulmão humano levava entre 15 e 20 minutos para parar sob o efeito do cianeto. Julho de 1944. Pilhas de livros de contabilidade alemães repousam sobre as mesas da chancelaria. Registros impecáveis, capas limpas. Dentro, a burocracia do extermínio detalhada em cada linha.
O sistema atingira sua capacidade máxima de projeto. O que viram os inspetores? A infraestrutura da morte estava intacta. O Exército Vermelho avançava pela Polônia ocupada, esperando resistência armada. Encontraram silêncio. Majdanek não fora destruído. Ao contrário de outros campos, os nazistas fugiram sem tempo para implodir os prédios. O caminho do prisioneiro começava nos alojamentos de madeira. Seguia em linha reta. Terminava na câmara de gás. Soldados soviéticos pararam diante de portas de aço reforçado. Selos de borracha garantiam o isolamento hermético. O design simulava chuveiros comuns. Tubulações falsas no teto. Ralos que não escoavam água. A poucos metros, o crematório. O ferro dos fornos ainda guardava o calor do último ciclo. Cinzas humanas cobriam o chão de concreto. Comandantes soviéticos convocaram jornalistas internacionais e observadores aliados. Oficiais militares chegaram para o inventário do horror. O mundo via, pela primeira vez, a prova material. A infraestrutura de morte permanecia de pé. Não havia como negar os fornos ainda com restos humanos. 22 de julho de 1944. O exército soviético rompe os portões do campo de Majdanek, na Polônia. O que os soldados encontram não é um campo de batalha, mas um depósito de evidências. A inspeção começa pelos sapatos. Milhares de pares empilhados. Sapatos de homens, mulheres e crianças. O couro e a borracha tornam-se provas físicas de um sistema de extermínio em massa. Em outro setor, montanhas de cabelo humano aguardam processamento industrial. Nada se perde. Tudo é catalogado pela lógica alemã. 720 kg de cabelo humano, 800 mil pares de sapatos, 190 hectares de um complexo de extermínio intacto. O inventário revela o que o Exército Vermelho não conseguiu salvar. A infraestrutura de morte operava em regime de escala. A fumaça dos fornos ainda carregava o cheiro de carne queimada. Os oficiais soviéticos registram os números de uma máquina que transformou seres humanos em matéria-prima bruta. Erich Musfeld. Este era o nome do oficial responsável pela gestão direta do extermínio e da incineração dos corpos. 22 de julho de 1944. O exército soviético entra em Majdanek. O cenário é uma evidência técnica de escala industrial. Galpões inteiros preenchidos, 800 mil pares de sapatos empilhados até o teto, 7 toneladas de cabelo humano embaladas em sacos de papel. Os alemães não tiveram tempo de queimar as provas ou despachar a carga. Este era o inventário final da logística da morte. Como ocultar o som de 43 mil execuções? 3 de novembro de 1943. Operação Harvest Festival. Heinrich Himmler ordena o maior massacre em massa de judeus em apenas um dia. Prisioneiros cavam valas profundas sob o pretexto de defesa antiaérea. No dia seguinte, eles são forçados a entrar nus nesses canais. O massacre dura 48 horas seguidas. Alto-falantes espalhados pelo campo transmitem marchas militares e música clássica em volume máximo. O objetivo é puramente técnico: abafar os gritos e as rajadas de metralhadora. Erich Musfeld opera no centro do abate. Testemunhas descrevem seu comportamento como entusiasta. Ele conta os corpos. Ele monitora a eficiência dos gatilhos. Ao final do segundo dia, 43 mil pessoas estavam mortas. A eficiência das execuções em Lublin não bastava para Erich Musfeld. Ele buscava o espetáculo. Relatos de sobreviventes descrevem um sádico que celebrava cada recorde de mortes com entusiasmo genuíno. Musfeld operava em estado de embriaguez constante. Ele carregava um porrete de madeira grosso para todos os lugares. Usava a arma para espancar prisioneiros até a inconsciência por infrações reais ou imaginárias. O que despertava a fúria de um carrasco? Um simples sorriso. Musfeld viu um prisioneiro sorrir para um condutor de carroça. Aquele breve rastro de humanidade o enlouqueceu. Ele caminhou até o homem e desferiu um soco no maxilar. Os dentes estilhaçaram. A vítima desabou no chão. Musfeld começou a chutar as costelas, a coluna e o crânio de forma metódica. A patologia de Musfeld escalava para níveis brutais.
Após espancar outro prisioneiro até a perda dos sentidos, ele pegou o cabo de uma pá de madeira. Forçou a abertura da boca do homem desmaiado. Socou o cabo garganta abaixo com tanta violência que perfurou os tecidos internos. O objeto ficou cravado. Musfelt deu as costas e foi embora. O prisioneiro agonizou por várias horas com o pedaço de madeira projetado para fora da boca. Erich Musfelt matou pessoalmente centenas de pessoas antes de ser transferido para Auschwitz em 1944. O sadismo de Erich Musfelt não terminava no assassinato. Ele cultivava o terror psicológico. O chefe dos crematórios percorria o campo com ameaças diretas. Escolhia prisioneiros ao acaso, olhava nos olhos e prometia: "Vou pegar você logo, vou queimar você vivo." Não eram avisos, eram sentenças. Qual era o limite da crueldade de Musfelt? O caso de uma jovem polaca de 20 e poucos anos responde. Ao saber que seria enviada para a câmara de gás, ela reagiu. Avançou contra Musfelt, arranhou o rosto do oficial. Gritou: "Por que eu tenho que morrer?" A resposta foi imediata. Musfelt ordenou que amarrassem as mãos e os pés da mulher com arame farpado. Os guardas prenderam a prisioneira ao carrinho de metal. Era o suporte usado para carregar cadáveres nos fornos. Ela estava plenamente consciente. Musfelt deu a ordem. O carrinho deslizou para dentro das chamas, enquanto os gritos ecoavam pelo crematório. O processo durava minutos. O silêncio vinha depois. Do lado de fora, as filas eram constantes. Prisioneiros condenados esperavam diante de ganchos de metal. Musfelt gerenciava a morte como uma métrica de produção. Se a taxa de mortalidade natural caía, ele agia. Selecionava pessoalmente os mais fracos para a execução. Centenas de testemunhas confirmaram o padrão. Musfelt demonstrava um prazer particular no assassinato de crianças judias. Erich Musfelt escolhia as vítimas mais frágeis. O oficial da SS não se limitava a gerir o extermínio. Ele buscava satisfação pessoal no processo. O sobrevivente Jerzy Krzyzewski descreveu uma cena recorrente. Musfelt caminhava em direção ao crematório. Em cada mão, ele segurava 2 crianças judias. 4 ao todo. Nenhuma tinha mais de 8 anos. O oficial entrava no prédio com o grupo. Segundos depois, o som de disparos de revólver cortava o ar. O silêncio vinha em seguida. Musfelt saía sozinho. Às vezes assoviava, às vezes ria. Como eles escondiam o som das execuções? Os guardas ligavam os motores dos caminhões estacionados ao lado do crematório. O ruído do diesel abafava os gritos. Eram os mesmos veículos que transportavam os cadáveres para as valas comuns na floresta. O Exército Vermelho libertou Majdanek em 24 de julho de 1944. Os soldados encontraram menos de 500 prisioneiros judeus vivos. O campo estava quase vazio. Entre outubro de 1941 e julho de 1944, o sistema consumiu vidas em massa. O balanço final registrou entre 80 mil e 120 mil mortos. Maio de 1944. O sistema move Erich Musfelt de volta para Auschwitz-Birkenau. Ele assume o controle dos crematórios. A função é técnica. O objetivo é a liquidação total de centenas de milhares de judeus húngaros. Como funcionava a engrenagem de Birkenau? O local operava como o epicentro do extermínio. Musfelt supervisionava cada etapa do processo. Testemunhas descreveram o método das suas equipes. Homens usavam barras de ferro. Eles batiam em mulheres até a morte. Musfelt carregava um chicote de couro. Ele golpeava as costas dos prisioneiros. O aço e o couro eram ferramentas de trabalho. O sadismo tinha um rosto. Musfelt observava as vítimas serem empurradas para os fornos. Algumas ainda respiravam. Ele sorria. O calor das chamas não o incomodava. O pânico atingiu o gueto de Varsóvia. Um grupo de meninos judeus chegou ao campo, idades entre 10 e 14 anos. Durante a chamada, eles se dispersaram. Correram em direções opostas. Os guardas cercaram cada um. Musfelt deu a ordem final sem hesitar. Todas as crianças seguiram para as câmaras de gás. Musfelt não sentia o peso das execuções. Para ele,
A morte de uma criança, ou de 1000, era apenas estatística. O médico húngaro Miklos Nisli observava o carrasco de perto. Nisli era um prisioneiro judeu. Ele servia como médico do campo sob ordens da SS. Os dois interagiam diariamente entre pilhas de corpos. Certo dia, Musfeld executou 80 prisioneiros, 80 tiros na nuca. Logo depois, ele procurou o médico. Reclamou de fortes dores de cabeça. Nisli sugeriu que o estresse das execuções era a causa. O oficial explodiu. Ele gritou que não havia diferença entre matar uma pessoa ou 80. A moralidade era um conceito inexistente para o sargento. Um evento impossível desafiou a lógica do extermínio. Uma jovem judia de 16 anos sobreviveu à câmara de gás. Os trabalhadores a encontraram respirando entre os cadáveres. Nisli examinou a garota. Ela estava viva. Ela poderia se recuperar com cuidados médicos básicos. O médico implorou pela vida dela. Musfeld negou o pedido imediatamente. A jovem estava semiconsciente no chão. Musfeld sacou a arma. Ele disparou contra a nuca da adolescente. O sistema não permitia erros. Em agosto de 1944, o cenário mudou. O comando transferiu Musfeld para a frente oriental. O carrasco trocou o pátio de execuções pelo combate direto. Ele partiu para enfrentar o Exército Vermelho. Agosto de 1944. O carrasco deixou o pátio de execuções para enfrentar o Exército Vermelho na frente oriental. Musfeld trocou o veneno pelo fuzil. A experiência durou pouco. Ferido em combate, ele recebeu uma nova designação. O destino, o campo de concentração de Flossenbürg. Era o início de abril de 1945. Flossenbürg não era um campo comum. A brutalidade ali superava a lógica de outros centros. As autoridades nazistas planejaram o horror para induzir o colapso mental. Qual foi o resultado imediato dessa política? O índice de suicídios entre os prisioneiros disparou. Homens se jogavam contra cercas eletrificadas para escapar dos guardas. As execuções eram arbitrárias. As chamadas duravam 8 horas sob frio intenso. O avanço americano forçou a evacuação em meados de abril. Começou a Marcha da Morte. Musfeld caminhava ao lado da coluna de prisioneiros exaustos. Quem caía, morria. Testemunhas viram o oficial disparar pessoalmente contra dezenas de homens caídos. Pelo conjunto de suas atrocidades em múltiplos campos, o regime tomou uma decisão técnica. A Alemanha nazista condecorou Erich Musfeld com a Cruz de Mérito de Guerra de segunda classe em maio de 1945. Maio de 1945. A Alemanha capitulou. O detentor da Cruz de Mérito de segunda classe tornou-se um alvo. Erich Musfeld tentou desaparecer na massa de prisioneiros, mas falhou. Tropas aliadas identificaram o oficial. A caçada terminou em uma cela de interrogatório. Janeiro de 1947. Um tribunal militar dos Estados Unidos abriu o processo em Dachau. O foco eram as atrocidades em Flossenbürg. O veredito veio rápido, prisão perpétua. Mas a Polônia interferiu. Varsóvia exigiu a extradição imediata. Os piores crimes de Musfeld tinham solo e sangue poloneses. 24 de novembro de 1947. Cracóvia. O Tribunal Nacional Supremo da Polônia deu início ao julgamento de Auschwitz. O processo durou exatamente 30 dias. Dezenas de sobreviventes subiram ao palanque. Eles não eram mais números, eram testemunhas. Anos antes, Musfeld caminhava pelo crematório. Ele encarou um prisioneiro político polonês. O oficial disse: "Se vocês, poloneses, não fossem tão tolos, não teríamos que queimá-los aqui." Agora, a hierarquia inverteu. Os mesmos poloneses que ele desprezava ocupavam as cadeiras do júri. O tribunal declarou Musfeld culpado de crimes contra a humanidade. A sentença ignorou a misericórdia. O juiz proferiu a decisão final: morte por enforcamento. A execução foi marcada para 24 de janeiro de 1948. A sentença não era apenas um pedaço de papel. O juiz determinou o fim: enforcamento. O local escolhido foi a prisão de Montelupich, em Cracóvia.
24 de janeiro de 1948. Eric Musfeld entrou na Câmara de Execução aos 34 anos. O método era primitivo por design. Ganchos de metal fixados diretamente na parede fria. Musfeld reconhecia aquela estrutura. Como ele se sentia ao encarar o próprio método de assassinato? O oficial usou exatamente esse sistema para eliminar prisioneiros em massa. Guardas forçaram o ex-médico a subir em um banco de madeira. Um laço de corda áspera envolveu seu pescoço. A extremidade prendia-se ao gancho acima da cabeça. O carrasco chutou o banco. Não houve queda livre. A distância curta impediu a quebra imediata das vértebras cervicais. O peso do corpo apenas apertou o nó. Musfeld sufocou lentamente. Os pulmões buscavam oxigênio. As pernas chutavam o ar em espasmos rítmicos. A agonia durou vários minutos, antes do silêncio final. As autoridades polonesas tomaram uma decisão prática sobre os restos mortais. O corpo seguiu para a Universidade Jagiellonian. O monstro de Auschwitz tornou-se material de estudo para estudantes de medicina. O corpo de Eric Musfeld não recebeu uma lápide. A Universidade Jagiellonian, em Cracóvia, aceitou o carregamento. O carrasco de Auschwitz tornou-se material didático. Estudantes de medicina utilizaram seus músculos e órgãos para práticas de dissecação. Qual foi o destino de sua linhagem? Relatos do pós-guerra indicam um rastro de perdas. A esposa de Musfeld morreu sob o impacto de bombas aliadas. O filho seguiu para a frente oriental. Desapareceu no inverno russo. Provavelmente morreu em combate ou no cativeiro soviético. A herança do monstro foi o vazio. Restaram apenas registros em arquivos criminais. Ninguém chorou por Eric Musfeld. Nenhuma lágrima foi merecida. Nenhuma foi derramada. Este é o Vile History. Revelamos as verdades que outros evitam tocar. Se este relato impactou você, clique no botão de curtir em memória das vítimas. Inscreva-se e ative as notificações. Não perca o próximo capítulo oculto da história. Escreva nos comentários qual figura sombria devemos investigar a seguir. Compartilhe este vídeo. Estas histórias jamais devem ser esquecidas. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio para continuar revelando as verdades mais obscuras da história.